O pesquisador e escritor Paulo Henrique de Figueiredo lança a obra que revela fatos desconhecidos da vida de Allan Kardec e conduz o espiritismo para a libertadora doutrina dos espíritos. Olá, boa noite, Alexandre. Boa noite, como vai, querida? Seja muito bem-vindo. Muito grato. Agradecemos muito ter aceito o nosso convite. Então, nós vamos apresentar aos nossos companheiros que estão conosco, né, dando uma boa-vinda também, o nosso boa noite, porque nós teremos hoje, então, para falar aqui no Centro Espírita Zilda da Gama, o nosso irmão, estudante da doutrina, trabalhador do Movimento Espírita do Rio de Janeiro, diretor da área de Relações Externas do SERJ. Então, para nós, é um prazer muito grande. Fico feliz também. Nesse momento, tá bom. Nesse momento, então, nós vamos convidando todos que estão conosco, ou aqueles que não puderem, no momento, assistir, mas que provavelmente irão assistir depois. Vamos fazer a nossa prece inicial. Elevando nossos pensamentos a Jesus, nosso mestre e amigo, a Deus, nosso Pai, de amor e bondade, para agradecer por esses momentos que aqui vamos passar para o conhecimento da doutrina espírita, das suas melhores vibrações de todos nós, para que o nosso irmão Alexandre possa fazer o trabalho que preparou para nós esta noite. Pedimos à mentora Zilda Gama que também possa inspirá-lo e a nós também, para que possamos receber esses ensinamentos e fazer a nossa reflexão para o nosso dia a dia e para a nossa evolução espiritual. Agradecemos aos bons espíritos que aqui estarão conosco, nos protegendo e iluminando. E a todos, Senhor, pedimos a sua bênção. Que assim seja, graças a Deus. Então, nosso companheiro, irmão Alexandre, a palavra é sua. Gratidão. Boa noite, meus irmãos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo nos envolva nesta noite, que os bons espíritos que conosco estão possam nos inspirar em tudo que nós vamos compartilhar nesse estudo da noite, Cristo e Vida. Quando Jesus, no Sermão do Cenáculo, proclamou a vinda do Consolador, sabia que a humanidade, em algum momento, iria esquecer aquele cristianismo da primeira hora, que tinha como base e como essência o amor incondicional. Quando, em 18 de abril de 1857, fez luz na humanidade
o Consolador, com a vinda do Paráclito ou Paracleto, do advogado, do ajudador, nós tivemos um composto doutrinário filosófico que faria nossas almas lembrar do que Jesus disse. Também acrescentar, trazer luz, revelar algumas das suas falas, dos seus ensinos, e também apresentar outros postulados, como Jesus havia previsto, que nos servem de chave para o entendimento da doutrina do Cristo, da moral do Cristo. Porém, o Espiritismo, como disse Allan Kardec, em que é o Espiritismo, é ao mesmo tempo uma ciência de observação, é uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ela consiste nas relações que podemos estabelecer com os espíritos. Como filosofia, ela compreende todas as consequências morais que decorrem dessas relações. Porém, o Espiritismo não institui moral nova, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática da moral do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam e vacilam, encontrando a humanidade ainda no primarismo com relação a essa fé consciente, essa fé raciocinada. Nós temos esse registro no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, item 4. Para que alcance os nossos corações, ainda foi dito que Jesus é nosso modelo e guia. Modelo, para nós, é a representação de algo que precisamos seguir. Temos os modelos que servem à pintura, às artes plásticas, temos os modelos da moda, da alta costura, que permite que dali seja tomado um padrão para que outros façam suas roupas, suas vestimentas, e a sociedade, então, caminhe em determinados momentos por aquela moda. Também Jesus serve-nos como modelo, um excelso modelo, um modelo que é referência suprema, porque é governador planetário, estava conosco desde o início, foi co-criador do planeta, então tem uma sabedoria imensa e suficiente para que a sua vida, nos 3 anos de messianato, nos sirva como exemplo. Então, modelo é aquele que precisamos ver como exemplo. E guia, porque ele nunca nos abandonará. Está sempre conosco, nos permitindo conduta segura em nossas vidas, fazendo com que os bons espíritos e os ceareiros do bem nunca deixem de atuar em nossas vidas. Óbvio que essa atuação não é uma atuação de interferência, os espíritos não interferem em nossas vidas, é uma ação de conduta, né, de intervenção, como médico, quando faz a cirurgia, que entra no organismo humano, retira o que não presta, fecha, mas preserva ali tudo como encontrou. Então, os bons espíritos, os ceareiros do Cristo, estão sempre a nos guiar. Modelo e guia da humanidade, Jesus nos ensina, Humberto de Campos, numa página belíssima, chamada Cristo e Vida, que Jesus precisa ser sentido por nós e crido. Então, o que Humberto de Campos quer dizer com isso? Na verdade, ele foi questionado a respeito de apresentar um resumo para nós do que seria a influência do Cristo para a humanidade. E ele começa dizendo isso, que Jesus é o modelo e guia, que nós precisamos ter Jesus sentido e crido. Vamos entender. Então, a moral do Cristo significa sentimento em nós. Quando nós vemos Jesus, entendemos Jesus, não é para que a gente repita o que fazíamos em outras religiões, de prestar culto, de criar referências iconográficas, idolátricas. Não é isso. É para que a gente, conhecendo
possa colocar os seus ensinos dentro de nós. Sentimento é aquilo que a gente guarda dentro de nós. Está dentro do imperecível, porque é da manifestação da alma. Sentir faz parte da manifestação da alma. Então, nós precisamos sentir o Cristo e crer. A fé, a crença, tendo a ideia de que crer é mais do que achar que vai, é mais do que pensar que pode. Crer é ter a certeza de que vai acontecer, de que aquilo existe, de que aquilo realmente pode nos ajudar. Então, essa fé que muitas vezes nós afastamos de nós por conta da ideia da fé raciocinada, achando que a fé pode ser raciocinada, mas não é isso que é a proposta do Espiritismo, porque se fé está no campo do sentimento, não há como jogar razão sobre sentimento. Sentimento é sentimento, razão é razão. Quando se diz da fé raciocinada, é porque é o sentimento guiado pelo instruí-vos, pelo indivíduo que tem em si consciência do que faz, pelo indivíduo que não crê simplesmente porque crê, o indivíduo que questiona, o indivíduo que movimenta, que pensa sobre o que crer. Então, essa razão é uma razão de acompanhamento do sentimento. Então, Humberto de Campos diz que nós precisamos sentir Jesus e crer em Jesus de fato. Crer em Jesus pode ser a suficiente ideia de que ele está conosco, ele é o governador planetário, que ele veio trazer a boa nova, que ele sabia o que estava fazendo, que ele capitaneou a vinda do Consolador, da doutrina espírita. Portanto, é simplesmente saber que ele está à frente de tudo. É, de fato, nosso mestre, nosso rabi, nosso irmão maior, é a nossa referência. Se nós precisamos ter Jesus crido e sentido, precisamos, então, exercitar em nós esse pensamento, desse jeito, entendendo que Jesus é algo ou alguém que ainda hoje está conosco. Aí a gente ouve pessoas falando assim, não, Jesus já se aposentou, tem um outro espírito, às vezes é um extraterrestre que entrou no lugar de Jesus. Mas quanta bobagem, quanta falta de conhecimento das coisas. Jesus disse que ficaria conosco até o fim dos tempos. Então nos acompanha. Sentir Jesus é confiar nisso, é entregar-se a essa confiança, entregar-se a esse Senhor que comanda as coisas na Terra, que governa o nosso planeta. Além disso, Humberto de Campos diz que nós também precisamos e não podemos dispensar a ideia de compreender e aplicar Jesus. Claro que não é do próprio Cristo que se fala, é do conteúdo moral que ele apresentou, da boa nova, do evangelho, da boa notícia. Precisamos compreender o evangelho e aplicar o evangelho. Se nós paramos apenas para conhecer de forma decorada, se nós às vezes ficamos militando em cima de questões de menos importância, sobre questões excessivamente presas a dúvidas, a falas, fulano disse isso, Beltrano disse isso, o corpo espiritual é assim, o corpo espiritual é daquele outro jeito, o espiritismo foi por esse caminho, foi por aquele caminho, tem espiritismo de direita, de esquerda, de centro, de cima. Não existe isso. A proposta do Cristo é uma proposta libertadora e que pressupõe, para sermos espíritas, sermos cristãos. E Paulo ainda dizia na codificação que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são só e a mesma coisa. Vem o Espírito de verdade e diz, amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo.
E a gente fica focado, muitas vezes, em estudos aprofundados de temas científicos, tirando vírgula, botando vírgula, tentando discordar disso ou daquilo, perdendo abundantemente o tempo de transformação moral de cada um de nós. Reformemo-nos para que o Espiritismo chegue à humanidade conforme estabelecido como missão dos espíritas pelo nosso exemplo de conduta moral. Antes de sermos os grandes conhecedores das coisas, precisamos ser os moralizados, aqueles primeiros que receberam a bênção do saber, do conhecer e usaram para si, aplicado. Então, compreender e aplicar. Não dá para a gente falar em moral do Cristo se nós não vivenciamos a moral. Se nós, no dia a dia de nossas vidas, abrimos mão ao indivíduo. Existem muitos, infelizmente, muitas falas e muitas questões no movimento espírita relacionadas às pessoas que se destacam porque têm uma excelente oratória, ou porque são muito jovens, ou falam muito bem, declamam pensamentos e poesias. Mas esta pessoa, quem é? Ela é moralizada? O conteúdo moral está sobre ela mediante esforço? Não estamos procurando perfeitos, mas mediante esforço? Ou ela é alguém tendenciosa na vida, que maltrata, que humilha, que persegue, que calunia? Ela é alguém que é desorganizada no seu núcleo familiar, no seu trabalho, na sua vida social? Não me importa se o indivíduo tem boa memória, se vai declamar o livro dos Espíritos de cor. O que importa é que nós possamos aplicar o Evangelho, viver a boa moral. E aí tudo mais nos será dado de acréscimo. E aí poderemos, obviamente, acrescentar com o vasto e penetrante e maravilhoso e deslumbrante ensino que a codificação nos traz. Lutemos, por isso Cristo e vida, para que a nossa vida seja espelho do Cristo, para que o nosso viver seja espelho do Cristo. Aplicar o Evangelho em nossas vidas, meus irmãos, neste momento de transição planetária, cuja humanidade estertora em vários conflitos de natureza moral. Se nós não nos apresentarmos, embora esforçados, como os melhorzinhos dessa turma, jamais o Espiritismo poderá ser concebido como uma referência para a transformação da humanidade. A missão dos espíritas é, de fato, uma responsabilidade imensa para nós. Nós falamos daquilo que temos absoluta certeza. A humanidade tem tanta necessidade do conhecimento espírita, do saber espírita, como precisa do pão ou do antibiótico. Isso está lá, dito por André Luiz em Sol nas Almas. Imagina como precisa a doença do antibiótico ou o corpo do pão. Nós precisamos desse saber libertador, que passa pela conscientização de que somos os artífices de nossas vidas. E Humberto de Campos, nessa página maravilhosa, que está no livro Estante e Vida, psicografia do querido Chico Xavier, ele coloca 20 ensinos, 20 definições para que a gente possa entender quando é que o Cristo estará em nossa vida. Então, nós vamos passar por algumas, talvez não consigamos ir nas 20, mas fica aí o dever de casa para que a gente possa reforçar. Ele diz assim, na primeira: Cristo, na essência, é caridade. Imagina, vêm os Espíritos e nos dizem assim: fora da caridade não há salvação. Nós entendemos isso como viver este amor incondicional.
Como é que a nossa vida vai representar o Cristo na caridade? Quando nós conseguimos viver a caridade como entendia Jesus. E os Espíritos dizem que a caridade, como entendia Jesus, é a soma, o conjunto, o agregado de benevolência, indulgência e perdão. Muitas vezes estamos acostumados à benemerência, que é dar. E esse dar, normalmente, é do que sobra. Mas a caridade não é só dar. É o conjunto da indulgência, da compreensão dos erros alheios e do perdão, que é o esquecimento das ofensas. Se nós ainda achamos que fazemos caridade só fazendo doações, como muitas vezes eu chamo de caridade protocolar, a gente está errado. A gente faz um princípio de caridade. Pois a caridade robusta vai precisar que você seja indulgente. Quando passe na televisão aquele malfeitor criminoso que fez maldades absurdas contra o seu semelhante, nós tenhamos uma prece reservada para ele, tenhamos um desejo de que ele se recupere, que o amor de Deus seja derramado sobre ele. Se assim fazemos, somos indulgentes. Mas se reagimos, que ele vá para o presídio e sofra muito mais, que a vida lhe dê em dobro o que ele fez, nós não estamos sendo indulgentes. Se aquele que nos persegue, nos calunia, não temos sobre ele um olhar de perdão, esquecendo as ofensas, mesmo que sejam profundamente doídas, não conseguimos ter claridade, como entendia Jesus. Não consegue habitar o Cristo enquanto caridade em nossas vidas. Não é para deixar de fazer o pouco, mas porque só faz o muito quem faz o pouco. Vamos fazer o que a gente tem para fazer. Mas lembre-se, não é caridade pura. Não é aquela caridade em essência como entendia Jesus. É preciso muito mais esforço. Não adianta dar o sapato já quase furado, a camisa rota. É preciso dar do pouco que tem. Explica Jesus na parábola da viúva, do óbolo da viúva. É preciso retirar daquilo que te falta para que a caridade chegue em sua excelência. Cristo, na essência, diz Humberto de Campos, caridade. Cristo no lar, harmonia. Humberto de Campos traz a palavra harmonia porque, normalmente, os lares são orquestras cujos instrumentos desafinados ou descompassados não tocam em harmonia. São inimigos do passado que retornam, são aqueles que precisam se aperfeiçoar, já que o lar é a primeira e grande escola da vida. É laboratório, é cadinho de substâncias que vão se movimentando, é oficina, é escola. Se nesse momento do lar a gente não diminui os nossos quereres para que se chegue a um bom senso, a um senso comum, nós não conseguimos ser cristãos. Se o lar nosso é feito por aquela indicação, eu não quero nem saber dele, este é meu irmão, mas eu não falo com ele, meu filho, mas é um indivíduo torpe, não quero ter relação com ele, não conseguimos ter caridade, porque aquela ovelha do pelo ainda encaracolado foi-te entregue para que você pudesse limpá-la e servir a uma tosquia favorável e construtiva. É na sua mão a responsabilidade da educação, pelo exemplo, pelo Cristo compreendido e aplicado. Se nós não conseguimos harmonia no lar,
E muitas vezes desfazemos o lar com a desculpa: eu não suporto isso não é para mim, esquecendo que fizemos programações reencarnatórias neste sentido. Então, o esforço de viver o lar e levar o lar em harmonia é atitude cristã. Ainda diz: Cristo na escola é educação. Quando nós entendemos o que é o educar é a formação de caráter, como colocava o insigne codificador Allan Kardec. Formar caráter demanda tempo, observação. Se o indivíduo acha que a escola só serve para formar catedráticos, científicos, homens de conhecimento, erra, porque Cristo na escola é educação. É o indivíduo que recebe também as suas ferramentas para a autotransformação. Porque nós sabemos que ninguém transforma ninguém. Mas nós precisamos das ferramentas para nos transformar. Quando nós vemos escolas, colégios, como de Leopoldo Machado, como de Eurípides Barçanufo, cujo princípio moral mesclava-se às disciplinas de comum, às disciplinas obrigatórias de conhecimento, a gente vê Cristo na escola. Uma escola desrespeitosa, uma escola que não preserva a boa convivência, não pode. Nós lá não seremos Jesus, não podemos ser exemplos de Jesus. Imagina Cristo no templo, ele diz, Humberto de Campos. Cristo no templo é discernimento. Nós, espíritas, embora não tenhamos a necessidade de um templo, já que o espiritismo é uma doutrina naturalista, precisamos do templo para agregar pessoas, porque formamos igreja, junção de pessoas com pensamento voltados a Deus. E o templo nos serve para nos proteger, mas como parede, como teto. O templo não é para nós o sagrado. O sagrado para nós não mora no templo. O sagrado para nós mora dentro de nós. Então, Cristo no templo é discernimento. É quando nós conseguimos distinguir relações, necessidades, quando nós conseguimos observar as pessoas e entregar o que é necessário, quando nós conseguimos fazer acolhimento, casa espírita, lugar de cuidado. O Sérgio vem desenvolvendo essa ideia. Quando nós, trabalhadores ativos, movimentadores do templo, onde o espiritismo acontece, discernirmos do que é necessário e do que não é necessário, talvez vamos abrir mão de alguma ortodoxia, de formatos muito rígidos. Vamos lançar mão de conceitos prontos, encaixotados, servindo mais como veículo para que aqueles que recebam, que venham em busca do socorro, possam ter o seu consolo, a sua orientação, o seu esclarecimento. Função básica do centro espírita: consolar, esclarecer, orientar. Diz mais: Cristo na palavra, diz Humberto de Campos, é brandura. Ah, como seria bom que a gente conseguisse ter Cristo na palavra, né? Normalmente, quando a gente está, então, no turbilhão do mundo, quando alguém nos ofende ou quando nós vemos uma coisa errada, a primeira coisa que sai é a crítica, é a palavra dura, é a ofensa, é o palavrão, porque nós, infelizmente,
não conseguimos traduzir esse Jesus interno numa palavra de compreensão, numa palavra de orientação, uma palavra de cuidado. Não é omissão. Nós não estamos pedindo omissão. Nós estamos pedindo que a palavra seja pensada, que seja menos reação e mais ação. Que pudéssemos, no momento deste de confusão, em que está tudo pululando, a gente talvez fizesse silêncio. O Chico indica encher a boca com água, né? Um pouquinho de água, depois engolir calmamente, que é o tempo de pensar, para não reagir e agir. Então, o Cristo na palavra é brandura. Por isso, não cabe aquelas discussões políticas, partidárias, ideológicas, de militância entre nós espíritas. Eu sou do partido tal, eu sou da visão tal, quem não é espírita. Meu Deus, que perda de tempo! Cada um tem direito a ter a sua posição na vida comum, individual, no seu dia a dia. Mas não precisa trazer isso para o espiritismo, para a vivência espírita. Nós não precisamos que a nossa palavra seja de agressão, de ódio, de polarização. Novas eleições vêm por aí. Qual será o nosso comportamento? Será o cristão ou será diferente de Jesus? Será que a gente baterá no peito para dizer eu sou cristão espírita, mas não estaremos vivendo e vivenciando Jesus no dia a dia? Seremos uma falsidade, um simulacro. Muito difícil de que alguém não identifique isso. E aí perde o indivíduo, perde aquele que poderia estar absorvendo, crendo, aprendendo sobre a doutrina espírita através de nós. Ele diz assim: Cristo no sexo é responsabilidade. Nesse momento, a humanidade passa por aquele turbilhão da transição planetária, onde indivíduos muitíssimo comprometidos de muitas vidas vêm à Terra para as suas últimas chances. E há uma natural ideia de revolução. Os espíritos nos disseram recentemente que uma grande quantidade de espíritos oriundos da Revolução Francesa, da Revolução Russa, vieram para o Brasil e reencarnaram, tornando-se espíritas. Então, eles já estão crescidinhos e a gente já está com eles aí no nosso meio. Eles discordam por discordar. Se você diz que é A, ele diz que é B. E ainda com a desculpa de que a busca é da renovação, do esclarecimento, da transformação. Que Kardec disse que se a humanidade evoluir, o espiritismo deve evoluir em conjunto com a ciência. Lê do engano. O espiritismo ainda nos atende muito bem. Nós não conseguimos entender ainda e compreender em profundidade o que o espiritismo nos trouxe. Como é que eu vou querer renovar o novo espiritismo, o espiritismo transformado, atualizado, se a gente não conseguiu entender e compreender e praticar, vivenciar os postulados que foram colocados? Como é que a gente vai criar o novo? Essa exigência tem que ser natural. É pelo caminho da comprovação, é pela provocação da ciência, não pela mente humana, não por um ou dois indivíduos. Essa fala de Kardec é impulsionada pelas descobertas. Quando a ciência, de fato, apresentar algo provado que vá de encontro com algum postulado da doutrina espírita, aí vale, sem dúvida, acompanhar a ciência. Então, no sexo, a responsabilidade
ela é muito exigida de nós hoje, porque é moda não ser monogâmico, é moda experimentar ato sexual variadíssimo, com variantes muitíssimo grandes. Se você não faz, você é espécie de ET. Você está alijado do grupo social. Nós não podemos cair neste problema, nesta tentação. Como dizer Jesus, livrai-nos da tentação. Nós precisamos persistir na ideia do que está colocado nos princípios básicos da codificação, nos registros ali colocados, como sendo o que nos serve, aquilo que nos serve. Não é para a gente obrigar ninguém a fazer, criar perseguições. Não, nós não somos desses. Falando de nós. Então, o sexo com cristão, do Cristo com o Cristo, é com responsabilidade. É pensar no outro, pensar nas consequências, é saber que a relação sexual tem diversos fatores que geram desorganização fluídica, dependendo de como se faça o ato sexual. É entender que não ser monogâmico significa adultério. Ah, mas isso já passou de moda, né? Já passou, isso não está mais... Ué, mas é lei moral, está posta. Não podemos abrir mão dessas coisas, senão não temos Cristo em nossas vidas. Cristo na profissão é idoneidade. Claro. Imagina o espírita cristão passando a perna em outro, não pagando imposto. Imagina o espírita cristão fazendo algo que é contra a sociedade, que é contra a lei, vendendo um produto adulterado, um falsificado, de má qualidade. Como é que o indivíduo pode se dizer espírita cristão? Muitas vezes, o próprio mundo vai nos arrastando. E se a realidade lá fora é dura, e nós precisamos viver no mundo, não dá para fugir do mundo não, viu, pessoal? Tem que viver no mundo, é só ver a questão que se fala sobre o insulamento. Os espíritos deixam claro que a gente precisa viver em grupo, em sociedade. A nossa natureza é a natureza de convívio, mesmo vivendo na sociedade, nós não podemos corromper. Eu lembro uma vez de um caso particular meu, que eu estava mudando de casa e eu estava embalando as coisas, passando bastante fita durex para poder as coisas não caírem no caminhão. Aí veio um primo e disse para mim assim: olha, gastando a fita durex que você rouba do trabalho, não, que você pega no trabalho. Eu disse: pega no trabalho? Não. Essa fita durex eu comprei ali na papelaria. Porque, de fato, se você pega alguma coisa no ambiente de trabalho que não tem autorização, é apropriação indébita, é furto. Não cabe a nós. Ele ficou meio sem graça, mas ele terminou a frase com: você é muito otário. Então a gente vai ser chamado de otário, de bobão, a gente vai ser chamado do diferente. Mas se nós não fizermos ou não trabalharmos para que assim seja, nós não seremos cristãos. Então, idoneidade na profissão é o Cristo em nós. Ele diz: Cristo na alegria é
vocês. Voltou, né? Voltou. Se algum momento de nossas vidas, onde nós estivermos, nós exagerarmos, passarmos do ponto em alguma atitude alegre, nós incorremos em erro e saímos da presença do Cristo em nós. Por exemplo, o Espiritismo, ele não nos proíbe que nós façamos ingestão de bebida alcoólica, como não nos proíbe nada. Mas, óbvio, eu, por exemplo, não bebo por opção, por decisão pessoal. Mas podemos ter espíritas que bebem. Essa bebida não pode passar, a alegria que gera a descontração, a brincadeira, não pode passar da continência. Porque se passar de um padrão, for ao excesso, o excesso é sempre prejudicial. O caminho do meio é o melhor caminho para as nossas almas. Assim dizia o iluminado Siddhartha Gautama, o Sakyamuni, o Buda. Se esticar, falando de um instrumento de cordas, se esticar muito a corda, ela arrebenta ao tocar. Se deixá-la frouxa, o instrumento não toca. Então também precisamos de alegria. Precisamos viver as coisas boas. Precisamos ter convívio familiar, viajar. Mas não podemos só viajar. Não podemos só exagerar no consumo de drogas lícitas, como cigarro, como o álcool. Precisamos manter uma estabilidade que nos permita a alegria sadia e não a alegria prejudicial. Eu lembro também como exemplo, porque eu sou muito observador, para não dizer fofoqueiro, eu presto muita atenção nas coisas. E uma vez eu estava num resort, passeando férias, e vi que tinha uma senhora, fizemos amizade, e eu acabei descobrindo que ela ficava 6 meses do ano no resort. Passou do ponto. Porque nesse momento, metade da vida, ela só viveu em alegria. Cadê a continência para que ela esteja enquadrada como na presença do Cristo, como o Cristo na vida dela? Humberto de Campos diz: Cristo na dor é resignação. A dor, que é física, o sofrimento, que é psíquico, psicológico, eles são aguilhões de nossas almas, mas tem o propósito de nos reeducar, para que nós possamos aprender o que não aprendemos pelo amor. Nos foi dada, não tenho dúvida, a oportunidade de amar. Não amamos, vamos aprender, colher os erros através da dor e do sofrimento. Por isso que nós, espíritas, não somos os que gostamos de sofrer, não. Nós compreendemos o sofrimento. E esta compreensão gera resignação. Então, Cristo na dor é essa compreensão de que nós somos herdeiros de nós mesmos, que precisamos passar por momentos muitas vezes difíceis na vida, que muitas vezes nos desanimam, nos desencorajam, mas que faz parte, que vai ter um fim, porque o bem é eterno, porque o bem significa o cumprimento das leis de Deus, mas o mal, que é a ausência do bem, é passageiro. Então, se o mal vai passar, a dor e o sofrimento vão passar, nem que seja com desencarne. Mas vai passar. Essa naturalidade, esse conhecimento, só vamos ter à medida que procuramos vivenciar estas verdades. Não é fácil, né? Eu lembro-me que eu também estava para fazer uma cirurgia, e eu tenho um pouco de dificuldade de ser sedado.
A anestesia não pega muito em mim, sabe? E aí o que aconteceu? Eu estava muito tenso. E a enfermeira disse assim para mim: senhor, vai dar tudo certo, o que o senhor está precisando é um pouquinho de fé. Eu olhei para ela e disse: minha filha, é isso mesmo, porque fé teórica eu tenho bastante. O que está me faltando é a fé prática. Porque na hora de falar, de dizer, a gente acha que vai. Não, essa é moleza, vai passar. Mas cada um tem que lidar com a sua dor, com o seu sofrimento, no entendimento que tem, com as forças que tem. Então, nem todo mundo sofre igual, nem todo mundo tem a mesma dor. E nós precisamos compreender isso. Mas precisamos viver a dor e o sofrimento de forma resignada, para que possamos estar na presença do Cristo, para que o Cristo esteja em nossas vidas, que o Cristo possa influenciar as nossas vidas. Ele diz assim: Cristo nas relações é solidariedade. Bom, se nós ainda não pensamos assim, precisamos rever. Porque o entendimento de que nós somos espíritos criados por Deus, simples e ignorantes, em processo evolutivo, caminhando para a perfeição futura, relativa, mas perfeição. Nós somos aqueles que em todos os momentos das nossas vidas temos irmãos. Irmão ser humano, os bichinhos, os mananciais da natureza, os rios, as florestas, os mares, porque é tudo criação de Deus. O universo é Deus e criatura e criação. Embora nós estejamos no nível evolutivo que alcançamos o raciocínio, que alcançamos o pensamento contínuo, isso não pode fazer de nós orgulhosos e achar que nós somos superiores à criação. Nós precisamos agir com solidariedade. Solidariedade está muito perto de fraternidade, de considerar os outros irmãos. Talvez por isso que Francisco de Assis, Il Poverello, sempre dizia, né, quando via os bichinhos, os meus irmãozinhos. Quando via o sol, o irmão sol. Quando via a lua, a irmã lua. O irmão vento, a irmã chuva. Porque via na natureza essa necessidade de solidariedade, de pensamento comum. Então, imagina pensarmos que Jesus só estará em nós quando formos solidários. Até agora, já passamos muitas das 20 proposições de Humberto Campos. Você pode estar dizendo assim: mas Alexandre, está tudo tão distante, né? Não está, não. A proposta do Cristo está muito próxima de nós. Os Espíritos dizem que a gente não consegue cumpri-las porque não temos vontade suficiente. O que nos falta é vontade. Precisamos imprimir mais vontade, abrir mão de algumas coisas, fazer sacrifícios. O Espírito de Verdade, quando fala da missão dos espíritas, fala do sacrifício, né? Nós vamos precisar sacrificar algumas coisas. Não é imolar animais, não é fazer doações, não é o sacrifício de abrir mão de coisas fúteis na vida, abrir mão de ganhos financeiros, de ganhos sentimentais. Outro dia estávamos falando sobre esses grandes médios do Brasil que abriram mão de uma vida em conjunto, né, com outra pessoa, de casarem, em função da mediunidade, em função do exercício da vida pública espírita. Heróis que venceram-se
e conseguiram, então, essa relação muito próxima. Ele diz assim: Cristo no repouso é disciplina. Bom, devemos repousar? Sim, até porque o corpo físico não aguenta um ritmo muito acelerado. Porém, esse descanso não pode ser próximo da preguiça, da inércia. Ela precisa ser ativa. Esse descanso, ele precisa ser aquele da intenção de fazer mais alguma coisa à frente. Devemos tirar férias, devemos folgar. No nosso lar, temos bônus de descanso, temos os espíritos, André Luiz mesmo, indo para noites de sono, para refazimento do corpo espiritual e mental, né? Já que ele não tem um corpo físico, espiritual e mental, ele dorme. Então, essas questões do descanso, né, do repouso, precisa ser disciplinada. Não pode caminhar para o excesso, porque se for para o excesso, a gente entra na preguiça, na falta de contribuição na vida, na desconstrução do que é necessário, deixamos de fazer o que é necessário. Por isso, meus irmãos, repousar, mas repousar com bastante disciplina, para que não seja o exagero. Voltamos àquela questão do desequilíbrio. E ele diz: Cristo na morte é vida eterna, Humberto de Campos. Se nós acreditamos que a vida é eterna e que o reino dos céus está dentro de nós, a vida inteira, a influência do Cristo precisa estar em todos os momentos da vida. Nas pequenas e grandes decisões, passar na peneira de Jesus pensamentos, atos, gestos, palavras, para que Jesus possa estar mais próximo de nós. Se eu olho só para a vida presente, se todos os meus desejos estão na vida presente, se eu ainda sou aquele que quero amealhar bens, juntar bens, sem olhar o rico futuro que é construído dentro de mim, que é o tesouro que a traça não corrói, que o ferrugem não destrói, que o ladrão não rouba, nós não ampliamos a nossa visão para a vida eterna. Para Jesus influenciar as nossas vidas, precisamos pensar no futuro. Ele propõe isso em várias passagens do Evangelho, de que a vida presente tem que ser uma construção da vida futura. Aliás, o presente é o momento mais importante das nossas vidas. Tem gente que fica querendo saber o passado, que encarnação que foi, o que viveu no passado, e a maioria foi Cleópatra, foi Marco Antônio, foi rei de França, e outros só querem saber do futuro. O mundo vai se acabar. Chico Xavier disse que agora a novidade é que Chico disse que é 2026, né? Que perturbação! Para que eu quero ficar vendo o futuro? Eu preciso ver o presente. Porque se vier, veio. Se o ceifador aparecer para finalizar o ciclo da transição planetária, que não será agora, 300, 400, 500 anos aí para frente, nós estaremos tranquilos, porque já somos o que temos que ser. Essa presença de Jesus em nossas vidas precisa, então, movimentar todos esses aspectos. Eu não consegui ler todas por causa do nosso tempo, mas ele propõe várias presenças de Jesus em nossas vidas. Ele também nos fala que nós não devemos tomar isso como uma carga. Então, eu não venho sobrecarregar vocês nessa noite, né? É óbvio que
espíritas, encarnados e desencarnados, precisamos entender que, estabelecido o que é preciso ser feito, nós devemos fazer metas para conquistar o homem novo, para nos transformarmos. Então, eu, por exemplo, já programei para mim que eu quero ser co-criador, que nem o Cristo, governador planetário. E o tempo, Alexandre? Olha, para mim, estabeleci uns 3 milhões de anos. Mas cada um estabeleça o seu tempo. Veja o sentimento que você precisa mudar. Não desanime. Tudo é possível, porque a todo tempo nós aprendemos e estamos dispostos a crescer. E Deus nos dá a vida, e vida em abundância, para que possamos viver em plenitude. Cristo e vida, Cristo em nós. Gratidão pela oportunidade de estar com vocês nesse momento, por todos que nos ouvem. Desejo que Jesus visite os seus lares e os abençoe, e o pessoal do Zio da Gama, que a casa prospere e que seja muito esse ponto de luz a iluminar a humanidade. Gratidão, muita paz. O companheiro, irmão, querido, como ficamos felizes com a sua mensagem essa noite, a sua palestra maravilhosa. Agradecemos muito. Com certeza temos que fazer muita reflexão em cada observação que você trouxe, saber como estamos, né, com nossas ações. E, às vezes, tudo que a gente faz na vida, a gente quer fazer, seguir o Cristo, mas é preciso praticar, conforme você colocou, meu querido. Olha, a sua fala assim, tão tranquila, nos trouxe assim, uma paz muito grande, exigindo essa reflexão, com certeza. Isso. Então, meu querido, nós vamos, nesse momento, convidando a todos que estão conosco, que estão também sendo beneficiados com esses ensinamentos, vamos fazer a nossa prece final. Senhor Jesus, nosso mestre e amigo, de todas as horas, de todos os momentos, agradecemos, Senhor, por esses ensinamentos que nos trouxe através do nosso irmão Alexandre e que realmente nos faz pensar, refletir, que já é hora de praticarmos todas essas lições que ele deixou para nós. Agradecemos a nossa mentora Zilda Gama, que com certeza inspirou o nosso querido irmão, e pedimos também que ela abençoe a todos nós, a todos os irmãos que estão em sofrimento, aos doentes, para que recebam essas vibrações de amor, de caridade de cada um de nós, porque também, Senhor, precisamos dessas bênçãos. Agradecemos, Senhor, e pedimos que continue nos orientando e iluminando as nossas vidas. Que assim seja, graças a Deus. Olha, leva nosso abraço do Centro Espírita com muito carinho. Muito Agradeço obrigado. imensamente Eu tudo que fico que você feliz. trouxe para nós. Muito Gratidão. obrigada. Fiquem com Deus. Muita paz. Você também. Audio Jungle.